Glória a Deus. Meus irmãos, abram comigo suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Capítulo 12, da Epístola aos Hebreus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia? Capítulo 12 de Hebreus. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Assim diz então a palavra do Senhor, Hebreus 12, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras, tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Até aqui, meus irmãos, feche os olhos, curve sua fronte, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai, continue a se mover em nosso meio, como assim tem feito desde antes de deixarmos os nossos lares para aqui estarmos. Que o Senhor fale, Pai, independente de todos nós. Que a Tua voz seja ouvida, que todos nós sejamos diminuídos, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite. Que o Senhor receba a honra, glória, louvor, Senhor, dos nossos corações. Perdoe as nossas falhas. E que o Senhor, Pai, nos ministre, Senhor, segundo a Tua vontade. É o que nós assim oramos e pedimos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Muito bem. É Páscoa, né? Tem uma musiquinha que as crianças estavam ensaiando na escola, que diz: é Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. Bom, Páscoa, meus irmãos, como o Natal, eu penso que é bem comum, não é? Nessa época, começarem a se levantar aqueles que defendem a fé, porque no Natal inventaram um sujeito acima do peso, barbudo, não é, de roupas vermelhas, para tentar tomar o espaço e o lugar daquele que é o Rei dos Reis a chegar nesse mundo. E também na Páscoa, que é entre as duas datas mais importantes, não é? A data mais importante no calendário cristão, inventaram um tal de um coelho aí, enfim, coelho que bota ovo e bota ovo de chocolate, né? A história é bem surreal, eu acho que é desnecessário aqui, até as crianças já sabem que coelho da Páscoa não existe, não é? Hoje de manhã, tomando café em casa, eu perguntei aos meus filhos, não é? Vocês sabem o que é o Natal? E aí meu filho: tem 3 sentidos, papai. Tem o do ovo de chocolate? O que eu falei? Você entendeu? É a Páscoa. Mas não é Natal, irmão? Que é o que? Você sabe o sentido do Natal, meus filhos? O da Páscoa? É Páscoa. É o ovo de chocolate, é a libertação do povo do Egito e é a morte de Jesus na cruz, eles me disseram, né? E diante dessas questões que envolvem, não é, a questão da Páscoa, nós lemos um texto e eu quero chegar até lá, mas antes de chegar ao texto eu preciso contextualizar e passar por uma história aqui para a gente chegar até lá, né? Bom, primeiro eu acho que todos sabem que o ovo de chocolate é falso e coelho não bota ovo, né? Apesar de que alguns ainda possam até, mas não mesmo, né? Meu filho ainda falou: será que ele não mora numa ilha escondida e ninguém achou ele ainda, né? Mas não existe isso, então não tem nada a ver. Isso aí é história para boi dormir, né? O segundo que ele comentou é que existiam 2 sentidos
o sentido da libertação do povo do Egito e o sentido da crucificação. E é importante, meus irmãos, que a gente entenda que não existem dois sentidos para a Páscoa. A Páscoa só tem um sentido. A Páscoa é uma só, não houveram duas. Acontece que a revelação de Deus ela é progressiva, e desde o início Deus vem se revelando aos homens, apresentando não só o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, mas também a sua justiça, a sua bondade, todos os seus atributos, o Deus criador de todas as coisas. E ao longo desse tempo, ele apresenta aqueles que são os descendentes de Abraão. Quando Deus levanta este homem chamado ainda Abrão, num sonho, você vai encontrar isso lá em Gênesis, no capítulo 15, ele diz que ele seria pai de uma grande nação, e Abrão, ainda duvidando, porque já tinha certa idade, sua esposa certa idade, ele questiona a Deus: mas, Senhor, com todo respeito, que eu sei que lhe cabe, né? É sério mesmo essa história de que eu vou ter filho? Porque, não, né? Está meio compatível aí. E ele tem um sonho. Esse é o relato de Gênesis 15, e é um texto maravilhoso, meu irmão, você precisa estudar isso, porque é realmente maravilhoso. O Senhor apresenta ali a abertura do caminho da graça, através de Cristo, desde ali. E ali, depois de mostrar tudo isso a Abrão, ele diz: e saiba mais, Gênesis 15, verso 13. Abra lá comigo, para que você possa também acompanhar. Gênesis 15, no verso 13. Verso 13 de Gênesis capítulo 15. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. O tempo passa, Abraão, agora, depois de Abrão, ele se torna Abraão. Ele tem os seus filhos, e Isaac segue a sua descendência, e o povo cresce. José vai para o Egito, você conhece a história, ela vai se desenrolando, até que o povo fica tão numeroso no Egito, que o faraó fica tenso, fala: epa, o negócio está ficando ruim aqui, é muito hebreu para pouco egípcio, se esse povo se levantar contra a gente, nós estamos lascados. E aí começa então uma grande matança de crianças ali, e Moisés, nascido então já essa época, ele com 3 meses é colocado numa cestinha e é levado pela água, você se lembra da história. Ele é criado pela filha do faraó, cresce nos melhores colégios da época, cresce com a melhor educação, cresce no palácio, até que finalmente, depois de sair do Egito fugido por ter matado um soldado egípcio, lá no deserto ele encontra com a sua futura esposa, desenvolve ali, tem filhos, e Deus aparece para ele dizendo: agora você volta, Moisés. Você volta porque você vai libertar o meu povo lá do Egito. E Moisés finalmente volta, e volta até o Egito, diante do faraó, e diz ao faraó: Faraó, assim diz o Senhor. E se você quer saber se o homem é profeta de Deus mesmo, meu irmão, ele diz dessa maneira: assim diz o Senhor. Não é o profeta quem fala, jamais é o profeta, mas é o Espírito de Deus que fala através do profeta. E assim ele diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. E Faraó dá risada na cara de Moisés e fala: que mané, deixa o povo. E começam os sinais de Deus mostrando que aquele era realmente o enviado de Deus, aquele que seria o libertador do povo. Mas Faraó resiste, e começam então as pragas. Os irmãos se lembram das pragas, né? E aí vem o mar que se torna em sangue, aí tem o dos piolhos, tem a das rãs, tem a das feridas. São 9 pragas que acontecem. E no meio dessas pragas, Faraó já fica sensibilizado. Ele fala: eu vou deixar essa turma embora. E Deus fala: não, agora não vai sair. Porque através desses prodígios e sinais, eu não só envergonharei todo o panteão egípcio, como eu mostrarei ao meu povo quem é o Deus libertador, quem eu sou. Eles saberão quem eu sou. E aí, praga atrás de praga, Faraó com o coração endurecido não deixa o povo ir, até que chega depois da 9ª praga, é o momento da 10ª. E a 10ª praga, você vai encontrar isso no capítulo 11 de Êxodo. Deus diz a Moisés: Moisés, fala para o povo separar
um cordeiro ou um cabrito. Porque agora vem a 10ª praga, e depois dessa, Faraó vai deixar vocês irem. E vocês não vão comer de qualquer jeito, mas tem uma maneira de comer. E Deus explica para Moisés como seria essa nova celebração. E ele institui, a partir de agora, as coisas começam a ser diferentes. Eu queria que você voltasse comigo lá para Êxodo, então, no capítulo 11. Capítulo 11 de Êxodo, verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E assim Deus começa a instruir o povo para que antes de sair, quando chegar a hora, eles passem nos vizinhos egípcios e comecem a falar, ó, dá aí as coisas de riqueza aí, dá aí o ouro, dá aí as pratas, porque disse Deus a Abraão, eu julgarei o povo que vai castigar e aprisionar os teus descendentes, mas eles sairão deste castigo e sairão com muitas riquezas. Deus cumpre a sua palavra aqui. E no capítulo 12 de Êxodo, vai um pouquinho mais à frente, no verso 1 também diz assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai agora a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aí ele vai dando agora as instruções de como vai ser esta festa chamada de Páscoa. E a Páscoa, então, é uma festa que vai celebrar um evento que ainda vai acontecer. Eles nem sabem o que é que está por acontecer. E Deus está dando a eles a orientação de como tem que ser. Cada família deveria separar para si um cordeiro ou um cabrito. E não é qualquer um, mas tinha que ser branquinho, sem mancha, sem nenhum defeito, porque ele está representando alguma coisa. Quando a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento são sombra do que haveriam de vir, eu queria que você pensasse, quando você está contra a luz e a sua imagem, a sua sombra, então, é refletida na parede. Se alguém está vendo somente a tua sombra, ela não sabe quem é você, mas sabe que tem uma pessoa ali, porque ela olha para a sombra e vê o formato, né? Vê o formato da cabeça, vê o formato da barriga, vê o formato das perninhas, vê o formato do pé. Então ela não sabe muito bem quem que é. Mas quando ela olha a sombra, ela sabe que tem uma pessoa vindo aí. Agora, quando chega finalmente a pessoa, e você sai, a sombra vai embora e você aparece, as pessoas te veem, então era você que estava ali, não é? Estas coisas que estão acontecendo são sombra do que haveria de vir. Sombra de quem, meu irmão? Sombra do Senhor Jesus. Tudo aponta para Ele. E estes cordeiros, estes cabritos, são sombra e apontando para aquele que é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eles dizem, pega cada um a sua família e pegue um cordeirinho. Eles vão imolar este cordeiro e vão separar o sangue. O sangue vai ser com um hisopo. O hisopo nós vimos há 2 semanas atrás. Era uma erva, essa erva tinha umas folhinhas branquinhas e ela era meio porosa, áspera, sei lá como é que fala. Então quando você molha, ela traz junto consigo, então é fácil de aspergir. É como se fosse um pincel, em outras palavras, né? E aí Deus diz, pegue cada um o seu hisopo e eles vão passar este sangue nos umbrais da porta. Quais são os umbrais, meu irmão? Lateral da porta, parte de cima da porta, lateral da porta. O que era para fazer então? Catar o sangue, pegar o hisopo, pintar a porta, pinta a porta e pinta a porta. E Deus disse, esta é a minha Páscoa. A palavra Páscoa, meus irmãos, ela, em inglês, o nome, ou como se fala, é Passover. Passover significa passar por sobre ou passar por cima. A palavra original no hebraico, que era o que se falava nos tempos dessas pessoas, era Pessach.
né? Essa pronúncia esquisita. Pessah. Parece que você vai catarrar, né? Pessah. Tanto Pessah quanto Passover significam a mesma coisa. Passar por sobre, passar por cima. Há quem diga também que o significado desta palavra, que nós chamamos Páscoa, e que são todas a mesma coisa, significa aplacar, e tem todo sentido. Mas o fato é que é passar por sobre. E o que é, então, a Páscoa, meus irmãos? É passar sobre. É passar por sobre. Não existem dois significados. Tem pessoas dizendo que a Páscoa é a libertação do povo do Egito. E não é. A Páscoa é exatamente porque Deus passou pelo Egito, e onde ele encontrou os sinais do sangue, tanto nas portas, nos umbrais das portas, ele passou por aquela porta. Agora, as portas que não tinham, todos os primogênitos, do filho do faraó, ao filho da serva, ao filho daquele que estava aprisionado, e também as primícias dos animais, todos eles, naquela noite, morreriam. E isso foi anunciado a faraó. Isso foi anunciado ao povo. E todas as pessoas, independente se eram hebreus ou se eram egípcios, porque a essa altura muitos do povo egípcio já começaram a crer no Deus de Israel, porque estavam vendo tudo que Moisés falava estava acontecendo. Deus realmente cumpria. E os deuses egípcios não eram capazes de segurar a ira deste Deus, ou seja, eram deuses falsos. E na 10ª praga Deus diz a Moisés: eu vou acabar com todos estes deuses, com D minúsculo, do Egito. Ao longo das pragas, cada um dos deuses já tinham sido envergonhados. Agora, na 10ª praga, todos eles seriam juntos de uma vez. Quem seria capaz de aplacar a ira do Deus de Israel? Ninguém. E à meia-noite, a Bíblia diz que o Senhor passeou, não é, pelo Egito, e por onde ele foi encontrando as portas com o sangue nos umbrais, ele passou. Onde não encontrou o destruidor, também chamado assim no livro de Êxodo, o anjo da morte, como alguns se referem, ele entrou e levou o primogênito. Meus irmãos, eu queria que você pensasse sobre essa noite. Pense você, em todas as casas tinha um morto, que não tinha, obviamente, o sangue, né? Aqueles que não obedeceram ao Senhor. Por isso a Bíblia diz que foi um pranto terrível aquela noite, onde jamais houve e jamais haverá pranto igual. Todas as casas do Egito, praticamente, tinham uma pessoa morta. Desde o faraó, que teve o seu primogênito morto. Então a Páscoa, meu irmão, aquilo que talvez alguém dissesse que era o significado da Páscoa na libertação do povo do Egito, a Páscoa é o Senhor passando por cima, é aquele sangue aplacando a ira de Deus e fazendo agora justiça para estes que estão debaixo. Ou seja, o sangue que foi passado nos umbrais da porta e que apontava para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Senhor Jesus, este sangue é o penhor da misericórdia de Deus. Guarde isso, é o penhor da misericórdia de Deus, porque Deus passou e todos aqueles que estavam debaixo deste sangue foram poupados em sua vida. Este é o penhor da misericórdia de Deus. Então, Páscoa, esta é a festa da Páscoa. E aí no capítulo 12, no verso 26, para que você não fique com dúvida, leia lá comigo. Verso 26 do capítulo 12. Quando os vossos filhos perguntarem, e que rito é esse, essa tal de Páscoa? Você responderá, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que é a Páscoa então, meu irmão? É o passar por sobre. É a morte não entrar naquela casa. Muito bem. A revelação progressiva de Deus continua falando através dos profetas, Deus vai conduzindo o seu povo, movimentando entre as nações, vai levantando
povos que vêm contra o povo de Israel, e ele é exilado, as coisas acontecem, vem o período que a gente chama, não é o período dos juízes, e depois dos juízes vem finalmente os reis, e começa lá Saul, depois vem Davi, Salomão, e vem uma sequência grande de reis da dinastia. O período que nós chamamos de 400 anos, preste atenção, 400 anos, é o período intertestamentário. Quantos anos disse Deus a Abrão ainda que os seus filhos, os seus descendentes passariam escravizados? Gênesis 15, verso 13 que nós lemos. 400. O capítulo 12 aqui, a sequência do texto de Êxodo, vão dizer que foram 430 anos que aquele povo passou aprisionado no Egito. 400 anos depois, lá na frente, nasce um homem, cujo o nascimento não é comum, mas o cosmos todo é movimentado, estrelas são vistas, sinais de anjos são vistos, e as pessoas agora começam de outros lugares, chegam porque conheciam as profecias através de Daniel, e as pessoas vêm para o nascimento do rei dos judeus, o nascimento de Jesus. E da mesma maneira como na época de Moisés, pessoas foram perseguidas, os meninos de até 2 anos começaram a ser perseguidos em Israel, porque Herodes tinha medo daquele que haveria de vir. Ora, como assim um rei? Rei sou eu. Note as semelhanças com Moisés e Jesus. Por isso ele era sombra. Agora chegou aquele que é, não aquela luz que é projetada e você vê a sombra. Já não tem mais a sombra. Agora o Filho de Deus veio e se encarnou ele mesmo. E aí desenvolve o seu ministério até que finalmente chega o tempo, depois de 3 anos de pregação, ele começa a ensinar os seus discípulos que ele haveria de morrer e padecer na cruz. E aquelas pessoas não entendiam lá muito bem o que seria esse significado de morrer. Como assim? Se o Senhor é o Messias, se o Senhor é o rei de todas as coisas, como a gente pode ter um rei fraco, um rei que morre? E as pessoas não entendiam lá tão bem essa mensagem, até que chega a quinta-feira. Na quinta-feira, que antecede a sexta, portanto, que Jesus foi condenado e crucificado, antes de tudo isso, Jesus se assenta com seus discípulos numa ceia, a última ceia, como ela também é conhecida. E lá Jesus dá muitas lições, e entre elas ele diz: este é o meu sangue que é dado por vós. Você vai encontrar isso na descrição que Paulo dá em 1 Coríntios do capítulo 11, e este é o meu corpo. O que Jesus está fazendo ali? Ele está lembrando aquelas pessoas da Páscoa. Era festa de Páscoa. E ele está lembrando aquelas pessoas que o seu sacrifício é exatamente aquilo que foi como sombra demonstrado lá atrás. É a mesma coisa. Só que agora já não é mais sombra, mas o verdadeiro. Um inocente morrendo no lugar de todos os pecadores. Alguém dizia: aquela cruz era para mim, não era para Jesus. Meu irmão, aquela cruz não era para mim e nem para você. Aquela cruz era para Jesus. A sua morte não paga os seus pecados. A minha morte não paga os meus pecados. Mas nós todos, o nosso caminho era o inferno, o lago de fogo, o lugar de sofrimento eterno, porque a nossa ofensa é contra Deus e contra um Deus que é eterno. A ira de Deus era sobre mim e sobre você, e essa ira é justa, essa ira é devida. Então havia a necessidade de que um sacrifício fosse feito. O mesmo que Davi pediu lá no Salmo 51, um sacrifício superior, porque os dos animais já não tinham mais valor. Tinha que ser um que fosse maior e que desse agora possibilidade às pessoas de não só terem perdão verdadeiros, mas também de terem poder, força para caminharem numa nova vida. E Deus traz então Jesus. Quando finalmente, depois de dizer àqueles discípulos que aquele sangue, aquele vinho, representava o seu sangue, o mesmo sangue passado nos umbrais, e que todo aquele que agora crer no seu sacrifício, crer que ele é o Filho de Deus, assim como todas aquelas casas, o Deus passou, e onde havia o sangue, elas permaneceram, elas foram poupadas, houve ali o penhor da misericórdia de Deus. Agora todas as casas, não mais feitas por mãos de homens, mas aquelas que têm o sangue também nos umbrais, o sangue do Cordeiro, estes também, no dia da expiação, meus irmãos, também receberão
graça e poder para andarem uma nova vida com Cristo. E aí vem o Senhor Jesus na sexta-feira, é morto naquela cruz, ele entrega o seu espírito às 3 horas da tarde, no horário exato do sacrifício, e ali o sumo sacerdote de Deus e também o Cordeiro de Deus fazem ali o sacrifício, o dia da expiação, como na tradição judaica era também conhecido. E ali, naquele instante, então, não é, acontece a morte de Jesus. E no terceiro dia, nós já sabemos, e graças a Deus por isso, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Paulo vai dizer que a ressurreição é a coisa mais importante, porque se não houvesse ressurreição, era mais um que morreria. Era mais um como você e eu, ou talvez alguém muito especial, mas que não seria suficiente. Mas porque ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Agora que nós entendemos que é uma coisa só, é o Espírito de Deus passando por sobre aquele que tem a marca do Cordeiro, sangue, eu queria que nós voltássemos para o capítulo 19 de Êxodo. Vai comigo lá para o capítulo 19 de Êxodo. Já já eu chego lá onde a gente leu no começo. Êxodo capítulo 19. Do verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Você deve se lembrar que o autor aos Hebreus falou sobre o Sinai. Ele falava sobre o Sinai e sobre Sião. Nós vamos ver a diferença entre eles. Verso 2. E tendo partido de... Espera aí que eu tenho que tirar a água dos olhos aqui, senão não enxergo. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O pessoal agora já tinha saído do Egito, já tinham instituído a Páscoa, e depois da Páscoa, eles passariam 7 dias sem comer pão com fermento, e passado todo esse tempo, passaram pelo Mar Vermelho e estão andando. 3 meses depois de tudo isso ter acontecido, agora Deus chama Moisés até o monte e diz a eles: assim você vai falar com eles agora. Eu farei deles o meu povo, se me obedecerem. O que acontece no capítulo 20 de Êxodo? Quem lembra? Deus envia o decálogo, né? Lembra dos 10 mandamentos? Está aí no capítulo 20 de Êxodo. Antes que Deus envie o decálogo, antes de que Deus se apresente ao povo, Deus chama Moisés, fala para eles avisar dessa maneira, e o povo diz assim: tudo o que Deus disser, nós obedeceremos, nós faremos. Olha aí no verso 10 do capítulo 19. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e o purifique hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, e nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. E quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Deus fala para Moisés: volta lá para o povo
e mande que eles se consagrem, hoje e amanhã. 2 dias de consagração. E diz mais, não fala só isso, manda lavar as suas vestes. Porque Deus vai se manifestar no meio do povo. Meus irmãos, não é de qualquer maneira que nós entramos, não é? Que você acabou de ler aí, na presença do Senhor. Mas há demanda de consagração. Há demanda de que sejam limpas as vestes. Tem pessoas que vão à igreja de qualquer jeito. Vamos à igreja lá, o sujeito estava lá no, lá no muquifo fazendo qualquer coisa, mexendo com coisas que não deviam. Chegou a hora de ir à igreja, vamos lá. Deus disse a Moisés, 2 dias de consagração para o povo. E eu quero todo mundo com vestes limpas. Você não vai chegar de qualquer jeito. Tem que estar com a roupinha limpa, em dia. Santificação. Purificação. E aí acontece que, verso 16, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta. Desculpa, eu preciso enxugar os olhos de novo aqui. É muita emoção, meu irmão. Os olhos fecham e tá. E muito clangor de trombeta. De maneira que todo o povo estava no arraial, se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Meus irmãos, quando as pessoas viram Deus descendo como uma grande fornalha, uma tocha enorme que era sobre o monte Sinai, todos tremeram, se estremeceram de alto a baixo, apavorados. A presença de Deus era tão forte, tão densa naquele lugar, que inclusive o monte se estremecia violentamente, como vai dizer a versão da NVI. Tudo estava tremendo. Eu queria que você imaginasse também essa cena. Trovões, relâmpagos, as nuvens, o tempo fechando, aquele fogaréu todo, como se fosse a montanha inteira pegando fogo. Fumaça subindo para todo lado, tudo tremendo, você morrendo ali de medo, temendo mesmo. Porque todos aqueles que têm um encontro com Deus, meu irmão, verdadeiramente, eles temem por sua vida. É por isso que sempre quando você vê um anjo aparecendo, ele diga, não temas, porque a pessoa acha que vai morrer, porque apareceu um anjo e falou, ixi, vai me levar agora. Né? Me descobrir no meu pecado, morri. Né? E as pessoas agora estavam estremecidas. E Deus agora, Moisés fala alguma coisa e Deus responde a Moisés para que as pessoas soubessem que aquele verdadeiramente era o mensageiro de Deus sobre aquelas pessoas. Depois que tudo isso aconteceu no capítulo 19, depois que as pessoas passaram 2 dias em consagração, com as suas vestes limpas, no 3º dia Deus apareceu, e olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele continua. As pessoas precisavam de purificação para que pudessem contemplar a presença do Senhor. Imagina você, Moisés fez limites naquela montanha e avisou o povo: você está vendo essa linha no chão aqui? Não passa, porque se passar, morre. Não encosta na montanha, porque se encostar na montanha, morre. Imagina o pavor daquele dia. As pessoas ficaram tão apavoradas que disseram a Moisés: Moisés, faz o seguinte, faz você intermediação com Deus. Só você fala com Deus e você traz para a gente as coisas. Porque todo mundo ficou apavorado. E aí eu queria que agora você voltasse comigo em Hebreus no capítulo 12, onde nós começamos a leitura inicial. Capítulo 12 de Hebreus, no verso 18. Assim diz o autor aos Hebreus: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade.
Do que o autor aos Hebreus está falando? Daquele encontro que as pessoas tiveram lá no Monte Sinai, vendo aquele fogaréu todo, toda aquela movimentação. E ele está dizendo, vocês não chegaram ao fogo palpável, vocês não tiveram que ver aquele negócio lá se manifestando, ardente. Vocês não viram aquela escuridão e aquelas trevas e a tempestade, nem o clangor da trombeta, nem aquela trombeta soando. Deus disse, ninguém se mexe até tocar a trombeta, lá no capítulo 19 de Êxodo. E à medida em que Deus ia se aproximando, aquela trombeta ia ficando cada vez mais alta. Meu irmão, deve ter sido realmente pavoroso. E aí ele diz aqui, nem ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Ninguém pode passar aquele limite. Deus estabeleceu um limite ali. E eles estavam amedrontados. O autor aos Hebreus está dizendo, vocês não chegaram a este monte. Vocês não foram ao monte Sinai. Vocês não passaram por isso. Aí ele continua no verso 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, eu me sinto aterrado e trêmulo. Meus irmãos, essa é a condição da antiga aliança. A manifestação de Deus. Deus avisa, ninguém passe do limite, porque se passar será fulminado. Ninguém pode ver a Deus no estado de pecado, mas precisa de que algo faça o aplacamento da ira do Senhor. De que algo segure aquilo que é a santidade de Deus diante do pecado. Porque o pecado simplesmente não subsiste. Ele é fulminado na presença de Deus. Não é que Deus tem santidade. Deus é a santidade. Ele é santo. Nada, não tem trevas onde Deus habita. Ele é a luz. Se você for ler Apocalipse, quando falar da Nova Jerusalém, não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, não vai precisar de luzes nem de lustres, porque a glória de Deus vai iluminar todas as coisas. E aqui o autor está dizendo que Moisés se sentiu aterrado e trêmulo. Este, que era amigo de Deus, a quem já inclusive sabia o que haveria de acontecer, para que você perceba. Essa imagem é a imagem da antiga aliança. Na antiga aliança, como as coisas funcionavam? Você se lembra do sacrifício? O sacrifício no dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, o sangue do animal sacrificado era levado pelo sumo sacerdote lá no Santo dos Santos. E o que ele fazia com aquele sangue? Ele aspergia aquele sangue aonde? Sobre o propiciatório. Você se lembra o que é o propiciatório? Um monte de palavra difícil, né, que tem na Bíblia. É a tampa da arca. O que tinha naquele lugar, o Santo dos Santos, era a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. E a tampa daquela arca era chamada de propiciatório. Sobre ela tinham 2 anjos, com as suas asinhas assim, e sobre aquela tampa era jogado o sangue. E o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinham as tábuas da lei, tinha um vaso com o maná e tinha o cajado lá, de aquele que virou a serpentinha lá, né? Lá de Arão. E sobre estava o propiciatório. O que tudo aquilo representa? Representa a lei e a justa ira de Deus contra o pecado. Tudo que anda fora dos padrões de Deus é uma ofensa à glória de Deus e o seu castigo é a morte. Mas existe uma tampa, um propiciatório que faz o aplacamento da ira. É o que satisfaz a ira de Deus, que é o propiciatório. Este sangue derramado é o sangue de Jesus e que também é Ele quem faz o aplacamento da ira de Deus. E é por isso que agora o autor aos Hebreus, a partir do verso 22, vai dizer: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade
do Deus vivo. Você não foi encontrar com Deus lá naquele morro, lá no Monte Sinai, onde ninguém podia passar dos limites, se encostasse ia ser apedrejado, estava todo mundo... Agora não. Pelos méritos de Cristo na cruz, aquele que aplaca a ira de Deus, nele a ira de Deus é satisfeita contra o pecado. E é por isso que você e eu hoje podemos entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos. É por isso que lá no capítulo 10 de Hebreus, no verso 19, voltando algumas páginas aí, no capítulo 10, verso 19, o autor aos Hebreus vai dizer: e tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por que intrepidez? Todo mundo sabia que se entrasse lá e não fosse sumo sacerdote, e no dia da expiação, e se não tivesse com a vida consagrada, morria lá dentro. Mas agora a gente pode entrar com intrepidez, com ousadia, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então agora no verso 22, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Meus irmãos, pelo sacrifício de Cristo, pela Páscoa, e que agora nós não só comemoramos ela uma vez ao ano, como se faz entre os judeus, mas todos os meses, aquilo que nós chamamos de ceia, a ceia do Senhor, esta é a nossa Páscoa. O corpo e o sangue de Jesus, o sangue que aplaca a ira de Deus e o corpo do qual nós participamos. Nós ali confirmamos que somos participantes dos sofrimentos de Cristo, beneficiários da graça pelos méritos do Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 11, a primeira aos Coríntios, vai dizer que todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, fazei isto em memória de mim. Era para ser todo o culto. Toda vez que houvesse reunião, era para ter ceia em memória do Senhor. E aí no verso 22 ele diz: mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Meus irmãos, aqui nós estamos peregrinando, como fez o povo até chegar na sua terra prometida. Mas, espiritualmente falando, nós já somos participantes da Jerusalém celestial. Essa que haverá de descer quando for instaurado o milênio, o ano, ou os 1000 anos de governo do Senhor. Quando vier o milênio, essa nova Jerusalém, ela desce e se instala aqui, como diz a palavra. Por isso ele diz: vós chegastes agora a Sião, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial. E quem está lá, meus irmãos? Ele vai dizendo aqui, não é? Incontáveis hostes de anjos. Nós, quando celebramos ao Senhor, meu irmão, às vezes tem momentos em que a igreja não tem tantas pessoas, não é? E às vezes alguém pode olhar e falar: poxa vida, só tem 2, 3 irmãos aqui hoje, né? Alguma coisa assim. Meu irmão, lê do engano. Nós estamos na presença de hostes de anjos, como diz o autor aos Hebreus. Você crê na palavra de Deus, meu irmão? Então leia comigo aí. Tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, quando o Cordeiro chega para fazer a abertura do livro, a Bíblia diz que ele, João, não é? Começa a ouvir um barulho que ele não sabe muito bem o que é, e são as asas dos muitos anjos que vêm chegando, e ele diz que vem miríades e miríades de miríades. São incontáveis o número de anjos que servem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não anda sozinho jamais, meu irmão. Nós não cultuamos a Deus com 2, 3, como a gente vê, mas há uma multidão celestial curvada ante ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele continua dizendo: há a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus.
aqueles dos tempos de Moisés ainda, que fizeram ali, não é, a sua Páscoa, imolaram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais da porta. Creram na palavra de Deus, não conheciam, nunca tinham escutado o nome Jesus, não sabiam que ele haveria de vir, não conheciam o futuro, mas creram na palavra e a obedeceram. Por isso, eis aí aqueles que estão também participando já deste momento, não é? A Igreja Universal, não a Universal do Reino de Deus, a IURD, não é essa não, meu irmão, mas é a Assembleia Universal. Quer dizer, tem gente lá no Japão, tem gente na Coreia, tem gente na China, em todos os lugares. Essa é a Igreja Universal verdadeira, não é? Ou o corpo místico de Cristo. No verso 23, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus. Sabe, meus irmãos, as pessoas que vão deixando este mundo, vão deixando essa existência, pessoas que a gente sofre pela sua partida, mas se elas estão em Cristo, meu irmão, elas já estão diante do Cordeiro, celebrando ao Rei dos Reis, meu irmão. Elas já estão nessa Jerusalém celestial, aguardando o tempo, o dia da expiação, o dia em que, o grande e temível dia do Senhor, melhor dizendo, quando o Senhor Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Os que já dormem em Cristo, usando a expressão que Paulo gosta de usar, os que dormem, já estão lá na presença do Rei, celebrando ao Senhor, como nós aqui estamos, até que chegue o tempo de sermos recolhidos para junto do Senhor. E aí ele diz, e a Deus, o juiz de todos. Meu irmão, o que nós precisamos sempre lembrar é que quando a gente vem à igreja, não é? A gente olha para as pessoas e fala, o irmão veio, que bom que você está aqui, né, e tal. Algumas pessoas que a gente já está acostumado, mas às vezes tem visitantes, às vezes tem alguém que faz um tempo e não aparece, e a gente se surpreende. O que a gente nunca pode deixar de se lembrar é de quem está presente, sempre, que é Deus, o juiz de todos. É para Ele, para a honra e para a sua glória, o Deus se faz presente. Sabe, já houve tempos em que a escola bíblica aqui, na época em que tínhamos uma escola bíblica, tudo na igreja no começo é um troço assim fervoroso, né? Passa um tempinho, a turma vai, é compromisso para cá, é compromisso para lá, e lá. Houve dias em que só estava o professor aqui. Mas cadê os alunos? Eu já passei por isso, e não foi uma, não foram duas, mas várias vezes. Mas eu não estava sozinho. Haviam inúmeros anjos presentes. O juiz de todos, o Senhor, estava presente. Assim como Ele está aqui presente hoje. E não para por aí, o Deus, o juiz de todos, o Espírito dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova e eterna aliança, e ao sangue da aspersão. Este sangue que foi derramado e que nós chamamos de Páscoa, porque é a passagem por sobre. A morte vem, mas ela não retém. Por isso disse Jesus, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a morte passa por cima, o Espírito passa por cima e não retém. E o sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ora, você conhece a história de Abel, sabe que ele foi morto pelo seu irmão, o seu irmão Noé. Como era o nome do irmão de Abel? Caim, né, meu irmão? Graças a Deus que você, né, lembrou. Caim foi o assassino de Abel, e a Bíblia diz que o sangue de Abel clama. Qual é o clamor do sangue de Abel? É por justiça. Agora a Bíblia diz que o sangue da aspersão, o sangue de Cristo, fala de coisas superiores. E do que fala o sangue de Jesus? Ele fala sobre o perdão. Fala sobre a misericórdia. Ele é o penhor da misericórdia de Deus. Meus irmãos, essa é a Páscoa. É o sangue de Cristo derramado, a ressurreição, como Efésios do capítulo 2, final do capítulo 1 e o início do capítulo 2 vai dizer, o mesmo poder que Deus usou sobre Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos,
É o mesmo poder que Deus usou em você e em mim, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo, para nos ressuscitar dos mortos. Vida nova em Cristo. Segundo Efésios, no capítulo 1, no finalzinho, é o mesmo poder que Deus usou em Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa é a Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. Morte para pagamento dos pecados e ressurreição para a justificação. Glória a Deus. E o que nós aprendemos com tudo isso, olhando para essa história da Páscoa? Primeiro, meus irmãos, o calendário dos hebreus mudou quando Deus instituiu a Páscoa. Se você se lembrar lá no início do capítulo 12, Deus diz a Moisés: e a partir de hoje, este é o primeiro mês do ano. O calendário mudou. Eles estavam no mês 7 no calendário deles, e o mês 7 agora se tornou o mês 1. Onde tudo começou? Com a Páscoa. Onde tudo começa na vida do cristão? Com a Páscoa. Nosso calendário mudou em Cristo, a nossa vida mudou. Há uma divisão de águas quando nós entramos para a graça por meio dos méritos do Senhor Jesus. Se você pensar, até o calendário que nós temos hoje, ele foi mudado segundo o nascimento do Senhor Jesus. Se você juntar todos os reis, se juntar todas as pessoas importantes deste mundo, colocar todas elas juntas, elas não têm o mesmo poder de influência que só Jesus, sozinho, teve na história da humanidade inteira. A pessoa crendo nele ou não crendo. O calendário muda. Segunda coisa que nós aprendemos com a questão da Páscoa, meu irmão, é que diante da Páscoa, Deus não só estabeleceu a Páscoa, mas estabeleceu também a festa dos pães sem fermento. 7 dias depois da Páscoa, eles deveriam comer somente pães sem fermento. Porque o fermento, segundo a Bíblia, simboliza o pecado. Um pouquinho de fermento, disse Jesus, leveda toda a massa. Só um pouquinho, é um pecadinho de nada, pastor. Arrebenta com tudo. Começa por ali. Um precipício chama outro precipício. Então, durante 7 dias, aquelas pessoas deveriam comer somente pão sem fermento. É só comer o pão sem fermento? Eles tinham que vasculhar a sua casa antes de começarem os 7 dias e durante os 7 dias. Não poderia haver na sua casa nem uma migalhinha de pão que tivesse sido fermentado. A partir da nossa vida nova em Cristo, meu irmão, todos os dias, você e eu devemos vasculhar a nossa vida para que não haja nenhuma migalha de fermento, para que a gente viva em santidade. Segundo aquela que Deus requereu daquelas pessoas, 2 dias de consagração, hoje e amanhã, Moisés, para que no 3º dia, e com as vestes lavadas, se apresentem na minha presença. E a terceira coisa que nós aprendemos, meu irmão, é que agora, pelos méritos de Cristo, nossas vestes também foram lavadas. E estão alvas, como diz a Bíblia, como a neve. E elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 7 vai dizer: feliz é aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, a Páscoa é um tempo para todos nós de alegria. E para aquele que é cristão, aquele que crê em Jesus, todos os dias ele precisa se lembrar do sacrifício que foi feito naquela cruz. Para que eu e você hoje pudéssemos contemplar a beleza do Senhor. Agora não mais com uma linha de limite e que me impede de me aproximar, mas eu vou só até aqui. Agora não. Pelo novo e vivo caminho, eu posso com intrepidez entrar no Santo dos Santos. E não somente posso entrar, mas eu devo nunca mais sair daquele lugar. Nunca mais sair de diante do Senhor. O que acontece é que tem gente que está lá. Senhor, dá licença um minutinho. 5 minutinhos. Sai da graça, peca, arrebenta, xinga todo mundo, dali a pouco volta. Ô, Senhor, perdão. Mas, sabe aquela hora que a pessoa fala assim, eu deixei de ser crente por 5 minutos. Você já ouviu alguém falar isso? É só para dar o corretivo no fulano ali. É só para não sei o quê. Meu irmão, agora que nós vimos o que é a Páscoa
e o benefício que ela nos coloca diante do Deus Todo-Poderoso. Que a nossa vida seja sempre para o louvor e para a honra da glória daquele que é o único e verdadeiro Rei sobre todas as coisas. A Bíblia diz que na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E assim como aqueles irmãos ouviram trombetas tocando lá no Monte Sinai, e as trombetas se intensificavam, quando soarem as trombetas, nós veremos, descendo dos céus, o nosso Redentor sobre o seu cavalo branco, vindo para buscar a sua igreja. O dia da justiça será feito. Sobre nós agora já não há mais condenação, porque o sangue de Cristo aplaca a ira de Deus. E nós entramos agora na presença do Altíssimo. Mas ai daqueles que não estão em Cristo. Mateus capítulo 25, vá comigo para lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. No verso 31, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Pode imaginar esse dia, irmão? Você pode imaginar todas as pessoas do mundo, não as que estão vivas, as que já morreram e as que ainda nascerão, se assim Deus permitir, todas elas, todas, diante do trono do Altíssimo. Meu Deus. Verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele diz: Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Perdão, deixa eu enxugar aqui. No verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, e sendo forasteiros, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não me fostes me ver. Nesse dia, meus irmãos, as ovelhas serão separadas, e todos aqueles que creram em Cristo são estes que a Bíblia chama, o Senhor Jesus chama de ovelhas. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso, meus irmãos, que nos lembremos sempre deste sacrifício precioso, todos os dias. Nos lembremos de quão importante é este dia para a nossa existência. Não é só um calendário, mais um dia no calendário cristão, mas é o dia da expiação, o dia em que o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, não só pagou pelos nossos pecados, mas abriu o caminho para que nós pudéssemos ser justificados e nos achegarmos diante do Senhor. Essa é a Páscoa, meu irmão. Esse é o real e o único, verdadeiro sentido da Páscoa. E nessa noite, eu convido os irmãos que se coloquem de pé.